Então, semana passada a gente precisou fazer um intervalo, mas hoje já estamos de volta com o disco de botas. E para falar de um assunto do qual nas chamadas eu comentei, né, que o brasileiro não pode descuidar, né, das questões tributárias. A gente tem um sistema tributário complexo, com vários impostos, e muitas vezes parece óbvio a incidência de um imposto ou outra, mas existem muitas confusões, muitas polêmicas envolvendo esse tema. Vocês estão me ouvindo bem? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Temos aqui a presença de público de Londrina, Curitiba, São Paulo. Eu fico muito feliz de vê-los aqui. E para conversar sobre a nossa primeira live, que vai tratar da questão tributária no agronegócio. E com um tema bastante curioso, envolvendo a mim, até quando conversei com Flávia, Flávia que já está chegando aqui, já vou colocá-la na live. Quando formulei o convite para a Flávia vir tratar de tributos no agronegócio aqui, ela puxou a conversa, né? Me propôs essa questão da dúvida entre IPTU ou ITR. Bem-vinda, Flávia. Estou dando as boas-vindas aqui, tudo bem? Eu já te passo a palavra, só estou aqui explicando para quem está aqui nos acompanhando que quando você como uma advogada tributarista, né? Eu disse, bom, precisamos trazer um assunto de tributos no agronegócio também, porque se tem, estava dizendo aqui, se tem um tema do qual o brasileiro não pode escutar, é tributação, né? Temos um sistema um tanto complexo e a gente sabe que não dá para vacilar com tributos. Inclusive, para quem já trabalha na área, né, no contexto judicial, sabe o quanto de trabalho dá uma execução fiscal e quantas prerrogativas a Fazenda tem, o Fisco tem, então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. E muitas vezes é difícil compreender o sistema tributário. E eu achei bastante curioso quando você me propôs, né, que a gente conversasse sobre essa questão aí, IPTU versus ITR no agronegócio, e aí eu fui pensando, bom, mas propriedade rural, né? Que dúvida é essa de ser IPTU e ITR? Enfim, Flávia, antes da gente entrar no tema, eu vou te passar a palavra para você se apresentar para quem está nos acompanhando aqui. A gente já tem gente aqui de Curitiba, de São Paulo, de Londrina e de Cornélio Procópio, dos que eu consegui ver, porque eu não consigo ver tudo, sabe? Não aparece todos os comentários aqui. Mas já identifiquei de várias localidades aqui nosso público hoje. Seja bem-vinda e a palavra é sua para você se apresentar e falar um pouco de qual é o seu trabalho, né? Obrigada, doutora Letícia. Essa é uma grande oportunidade de tratar um tema que hoje realmente tira muito o sono de qualquer cidadão, seja ele um empresário, seja ele um trabalhador. A questão tributária no país, ela nos preocupa muito, porque ela existe de uma maneira muito regulamentada, muito segmentada. Então, assim, o que nós vamos tratar hoje parece até um assunto que não fosse novidade, mas ao longo do nosso bate-papo nós vamos ver quantos detalhes interessantes a gente pode abordar. Eu sou advogada já há 25 anos, atuo na área do direito tributário também desde 1995. Tenho uma experiência realmente assim voltada para diversos tipos de tributos, e agora essa situação do agronegócio, mais do que nunca, tem me despertado interesse porque grandes empresas do agronegócio, elas têm realmente um amparo jurídico talvez um pouco mais forte. Mas o que a gente quer tratar hoje é até de um segmento talvez um pouco mais carente desse tipo de abordagem, né? Já fui assessora da Justiça Federal, então eu pude perceber como é que os juízes cuidam dos temas, já trabalhei em escritórios e também
em diversas indústrias, né? Então, o que a gente vê hoje é esse dilema. Poxa, adentrando já o nosso tema, claro que se é uma propriedade rural, nós vamos falar de ITR, né? Que é um imposto territorial rural. E quem é que deve pagar o ITR? O proprietário ou possuidor de um imóvel rural. E para quem que eu vou pagar? Bom, vou pagar para a União Federal, que é o governo, porque justamente há na Constituição Federal essa divisão, né, de quem vai poder cobrar o quê. E dando seguimento aí à questão de propriedade, a gente vê, poxa, imóvel rural eu vou pagar ITR. E um imóvel que esteja na cidade, que é o óbvio, né, que a gente já costuma ouvir, eu vou pagar IPTU. Por quê? Porque está dentro da cidade, então quem vai poder arrecadar o IPTU é a prefeitura. E imagina como Então, é. Flávia, eu só queria esclarecer um pouco aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Então, nós temos no Brasil, basicamente, esses dois impostos relacionados à propriedade imobiliária. É isso, né? Exatamente. E, assim, toda vez que o imposto tem uma previsão de um imposto, vai ter previsto, né, na Constituição quem pode instituir aquele imposto, né, que é o que a Flávia colocou aí, quem tem competência para criar e para tributar, né, e, consequentemente, quem pode cobrar esse imposto, né. Mas, então, explica para a gente, de novo, aí, Flávia, o que é o ITR? Que imposto é esse? O ITR, a gente diz efetivamente que é o Imposto Territorial Rural. Então, eu tenho uma propriedade na zona rural, seja ela pequena, média ou grande, e vai ser calculado este imposto conforme a área, descontando o que for feito de benfeitorias, áreas de reservas ambientais. É um tributo hoje que a União Federal, o governo federal, calcula uma vez por ano também, assim como IPTU. E muitas vezes, na própria matrícula do imóvel, quando você faz a compra do imóvel, ele já vai dizer se o seu imóvel é urbano ou rural. Tá? E aí, essa divisão, se o imóvel é urbano ou rural, vai obedecer uma lei de zoneamento. É isso. Perfeito. O que acontece? Conforme o município, veja que interessante, o imóvel rural está no município e quem vai cobrar o imposto daquela propriedade rural é o governo federal e não o município, seguindo o que a Constituição Federal falou. Então, a gente consegue fazer uma divisão e falar, bom, então o meu imóvel está na zona rural, pode ser pequeno, médio ou grande, estando na zona rural, quando eu faço a escritura do imóvel, vai estar escrito lá que é um imóvel rural, ele tem um cadastro no INCRA, eu tenho um certificado de imóvel rural. É exatamente para revestir e para dar assim um selo, né, no imóvel. Este imóvel é rural. Como eu sei que ele é rural? Está escrito na matrícula do imóvel, eu tenho que pagar o ITR, a prefeitura não vem aqui me pedir IPTU. Este é o melhor dos mundos e o mundo de uma maneira assim que tem sido o normal, né? A prefeitura não vai brigar com a União não vai brigar com a prefeitura. Entretanto, há sim uma diferença. E Bom, aí, então vamos lá. Agora, isso para o ITR, né? Então, eu estou lá na lei de zonamento, em princípio não vou ter muito problema, vai estar lá na matrícula, eu estou numa zona rural, é IPTU que eu devo enquanto proprietário. Chegaram outros colegas aqui, bem-vindo, Marcos, o Sidney também, eles dois já fizeram lives aqui também, Sidney e Marcos estão aqui nos assistindo. ai, que prestígio. É muito legal. Bom, aí eu vou para a zona urbana. Aí, se eu tenho um imóvel, eu sou proprietário na zona urbana, eu devo IPTU. Exatamente. Aí, mas olha que detalhe interessante. Então, a gente parte lá da Constituição Federal, ela vai dizer: se você então é possuidor ou proprietário de um imóvel na cidade, eu vou entender que ele vai pagar o IPTU. E como é que eu sei que o imóvel está na zona urbana? Então, a prefeitura faz uma lei de zoneamento, ela coloca poste de luz, ela tem que pôr saneamento básico,
ela asfalta a rua, ela põe um posto de saúde, põe uma escola, tem alguns requisitos previstos em lei, até para dizer, poxa, eu estou acostumada aqui com São Paulo, claro que eu estou vendo carros, ônibus, prédios, estou no meio da cidade, não estou na zona rural. Mas acontece que nós temos muitos municípios no Brasil e alguns não têm asfalto na rua, não tem luz, não tem saneamento básico. Ou a gente tem uma zona bem pertinho, assim, por exemplo, aqui em Londrina, é pertíssimo da minha casa, mas muito perto mesmo. É, a gente já nós até vamos aos domingos lá, antes da pandemia, né? Nos restaurantes, que a gente chama de restaurante rural, e, na verdade, a gente chama de restaurante rural porque é uma zona ali né, de campo, mais agrícola, mas de fato, né, eu não sei te dizer precisamente onde acabou o perímetro urbano e eu estou pagando IPTU, onde começaram a pagar ITR, né? Interessante, né? Porque a gente antigamente tinha aquela imagem de dizer aonde começaram árvores e estrada de terra é zona rural. E não é só assim. Por isso Não. é que a gente começou a debater esse assunto. Como é que o agro hoje pode rever essa carga tributária e a gente elegeu o ITR, o IPTU, justamente que parecem coisas tão pacíficas, né? Do tipo, óbvio que o imóvel é rural, Uhum. o imóvel está na cidade, paga IPTU. E aí deparou com uma Essa situação que eu te passei, aqui na minha região é muito comum, né? Até porque houve todo um fenômeno, que é justamente a região onde eu moro na cidade, de crescimento para esse lado. Então, assim, quando eu fui morar em São Paulo, quando eu fui lá para estudar, isso estava crescendo para esse lado. Né? Só para pegar o exemplo aqui de Londrina. Tanto que o bairro ali perto se chama Gleba Fazenda Palhano, porque era uma fazenda. E hoje tem shopping. Então aquilo foi crescendo e depois foram abrindo os loteamentos dos condomínios fechados. Hoje tem chácaras, as pessoas moram ali depois um pouco dos condomínios em chácaras, quem é aqui de Londrina sabe bem do que eu estou falando, mas digamos, para só olhando, eu não sei te dizer se aquilo ali está incidindo IPTU ou ITR. E o Marcos colocou uma pergunta aqui que vem justamente no que eu ia te perguntar. Para nós isso é até bastante óbvio, mas para o nosso público aqui, pode incidir os dois? É possível na incidir IPTU e ITR no mesmo imóvel? E acontece que a gente acha que é um absurdo, e como são dois entes tributantes, o que pode acontecer? E é o que nós temos visto acontecer. O imóvel, ele era considerado zona rural, estava lá escrito zona rural, e de repente a cidade vai crescendo, os limites do perímetro urbano vão crescendo, e a prefeitura, de alguma maneira, ela arrecada suas receitas com o IPTU, né? No começo do ano, todo mundo fica desesperado porque tem que pagar o IPTU, e o prefeito fica feliz porque ele precisa receber o IPTU. O IPTU é algo que ali já é uma receita que dá um respiro. É certo que eles vão ter que receber. Claro, até porque o município ele não tem tantas fontes de arrecadação, né? O IPTU é muito importante. Exato, porque assim, tirando situações em que eu posso ter ali receitas de tributos municipais ou algumas taxas, os municípios estão muito agarrados no IPTU. Porque se não for dali, eles têm que esperar o repasse de verbas que vem do governo. Então, o que acontece? Que a gente já viu e depois nós vamos comentar aqui no meio da live. Então, a prefeitura aumenta o perímetro urbano, divide a cidade dizendo, olha, ali onde era o sítio do senhor fulano, que está como zona rural, ele entende que é zona rural, ele tem um cadastro no INCRA, ele paga ITR. De repente, chega uma cartinha nesse sítio dizendo, ó, o seu lançamento de IPTU para o ano agora de 2020. E ele cai para trás, fala, mas ué, eu pago ITR, como é que eu vou pagar IPTU? E existe briga. E só um detalhe aqui. Sorte se ele cair para trás, porque daí ele vai procurar informação, né? Porque a gente corre o risco da pessoa. O leigo não sabe que ele não pode estar sendo, que a gente sabe que é bitributação e que é inconstitucional, mas o leigo não sabe. Eventualmente ele pode, essa aqui é a pergunta do Marcos, né? Que você vai depois falar disso, o que fazer? Eventualmente ele pode pagar os dois.
Exato, a gente tem visto, porque na falta de informação ou nem entendendo o que está acontecendo, nós verificamos duas possibilidades. Ou aquele proprietário do imóvel acaba pagando, ou ele vai ficar sem pagar. Ele vai falar, eu vou continuar pagando meu ITR porque eu não sou da cidade. E nós vamos verificar mais para frente. E o que acontece? Não pagando, a prefeitura vai lá e cobra de uma maneira árdua através de uma execução fiscal. E aí é pior ainda, porque esse proprietário vai descobrir que tem uma execução fiscal de PTU, sendo que ele era contribuinte do ITR. E esse foi de onde surgiu o motivo do nosso bate-papo aqui. Como é que dois entes querem cobrar o mesmo, assim, um tributo em cima da mesma propriedade? E aí E aí que eu acho que é quando a gente começa, né, a entrar mais na questão agro mesmo da produção rural. Porque é uma questão de perímetro ou é uma questão de estar exercendo uma atividade rural ou não? Qual que é o critério? perfeito. Então, foi isso mesmo que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu desde 2009. Mas o que nós temos visto é que são poucas discussões judiciais, seja porque ou a prefeitura não foi além na cobrança para dizer, bom, se aquela propriedade tem um cadastro junto ao ITE, o INCRA, e ele é um produtor rural, há uma consciência de dizer, bom, ali não vamos poder cobrar o IPTU. Mas, nesse sentido, cabe ao proprietário possuidor do imóvel fazer estas provas. Então, veja que situação inusitada. E, muitas vezes, o pequeno produtor, ele não tendo esse canal de informação, ele fica sem saber. Então, existe um processo administrativo na prefeitura, onde realmente o produtor vai lá e fala, olha, eu sou o produtor rural. Então, este é o X da questão. Não importa se o imóvel estivesse até dentro da cidade. O que nós vamos verificar agora é que o Superior Tribunal de Justiça disse o que faz um imóvel ser considerado rural para fins de TR. Então, não é a localização física, mas é a sua destinação econômica. Então, por exemplo, esses loteamentos ou chacras que realmente estavam numa determinada zona rural e a prefeitura alarga o tamanho da zona urbana e diz, agora aqui esses loteamentos vão ser cidade para mim. E aí a pessoa vai ter que realmente provar, não, olha, eu tenho uma granja, eu tenho uma pequena produção aqui de hortaliças, eu sou um produtor rural. E aí começou esse dilema, porque a União continua recebendo e a prefeitura fica inconformada. Em todos os casos que nós vamos listar aqui, aconteceu exatamente isso. Será necessário provar que você tem um imóvel na zona rural, que foi abrangida pela zona urbana, mas que você continua sendo um produtor rural. Não importa se é um pequeno produtor. Então, Flávia, voltando aqui, né, nessa visualização que eu fiz da minha própria região aqui, não é só uma questão de se alargou o perímetro urbano e, por exemplo, se abrangeu uma região cheia de árvores bonitas, lagos, onde eu passo o fim de semana e tenho chácaras de lazer. Não é por aí. Não. Né? A questão é ser produtor rural, embora o fato gerador seja ser proprietário do imóvel, é muito curioso isso, né? Porque o que a gente aprende aqui para quem estuda direito em tributário é o fato gerador do imposto ali é a propriedade. Pois é. Mas aqui a gente já tem um entendimento que é um pouquinho diferente, né? É a propriedade, sim, não deixa de ser a propriedade, mas não necessariamente a propriedade rural, mas a propriedade na qual eu exerço atividade rural, é isso? Exatamente. Quer dizer, os juízes interpretando a lei e para realmente resolver essa briga entre prefeitura e União, teve que utilizar um critério. Muito curioso. Porque agora eu vou te trazer um fato mais curioso ainda. Aqui em São Paulo, para quem conhece, nas regiões mais de periferia, que são ainda região urbana, nós temos uns recantos que
você chega e fala, poxa, aqui parece uma zona rural. Então, é Parelheiros, bem lá no final da Zona Leste. E eu sou de família japonesa, né? A gente sempre fala que japonês sempre planta fruta, planta flores. E nós tivemos agora até um caso muito recente, até o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo decidiu que um imóvel que pagava IPTU, ele ia alterar o cadastro dele para ser considerado um produtor rural no meio da cidade. Isso Essa é outra pergunta que eu ia te fazer. Isso está relacionado só a essa zona cinzenta, digamos, do alargamento da cidade, ou eu posso estar falando de uma produção hortifruti aqui no meio ali da cidade? Né? Como, por exemplo, perto da minha casa também tem, não lá nas chácaras. Eu descendo ali para levar meus filhos para a escola, tem uma plantação de alface e eu vejo lá uma família japonesa que produz hortaliça e é produção para comercialização. Então, e ali na avenida, uma avenida chamada Ayrton Senna, aqui, a mesma onde fica o shopping, Pois só para você ter uma ideia. é estranho, mas eu achei até justo esse conceito que o Superior Tribunal de Justiça aplicou e tem sido seguido por vários tribunais em São Paulo, no Paraná. Por quê? Porque a intenção é realmente privilegiar quem se dedica à produção rural. Porque a gente está vendo no meio da pandemia que a única Esse é o ponto. parada foram as comidas. Eles têm poucos incentivos, o pequeno produtor, não assim, o grande agroindústria, ela tem já uma outra fase da cadeia, mas quem está ali no solo, plantando, se desgastando, qual seria o incentivo? A gente sabe que a base de cálculo de PTU é muito mais agressiva, ela toma como base o valor de mercado na cidade, de revenda, alíquotas, fica com aquele intuito comercial. Então, a hora que E até de especulação imobiliária, né, Flávia? Exatamente, exatamente. Então, assim, o valor do IPTU, como a gente diz, poxa, a prefeitura quer uma receita. E a União, por nós sermos esse país latifundiário enorme, que o que mais tem no Brasil são terras desocupadas, a gente bem sabe disso, ou outras terras ocupadas pelo agronegócio. Então, olha que situação interessante. Assim como você disse que aí perto da sua casa tem essa produção no meio da cidade, existem agora hortas sendo feitas em estufas dentro de apartamentos. Então, a cada dia que passa, a gente vê que conceitos jurídico-tributários vão ter que ser revistos com base até na pandemia, por questão de desoneração tributária. E aí, este caso de São Paulo, depois eu vou até passar o número do acórdão aqui, caso queiram verificar, é Você que pode me passar, eu vou aproveitar e convidar de novo o pessoal para ir para o canal do Telegram, porque aí tem material pós-live lá e eu vou colocar lá o número de todas as decisões que você comentar aqui que você me passar. eu vou colocar assim, porque ele é muito interessante. E esse caso de São Paulo, veja que interessante. Eles tinham assim um lugar não muito grande, produzindo mudas e outras formas de propagação vegetal. Ou seja, eles tinham mudas de plantas para vender. Então não é algo enorme, um terreno de 500 metros quadrados. Você vai dizer, nossa, é uma propriedade rural no meio da cidade? Como é que pode? E aí, qual foi o deslinde da causa? A juíza tomou como base o Superior Tribunal de Justiça, dizendo: poxa, o que é um imóvel rural? É o que está na zona rural ou o que tem uma produção agrícola, né? Então foi esse o conceito. E eu achei assim muito justo, porque também não precisa só ser a exploração vegetal, de repente eu tenho uma criação de galinhas orgânicas, eu tenho, sei lá, 40 galinhas ali, poedeiras, Flávia, eu tô ficando assim, eu te confesso que eu falei assim, como uma questão tributária pode se tornar tão interessante? Porque normalmente quando a gente trata de tributária, é tudo assim, é tão pragmático, é assim, é tipo, não é tipo, mas aqui leva para um lado que é justamente, né, o que me é tão caro, assim, para a gente pensar a produção rural em si,
né, o incentivo e justamente essa linha de entendimento que parte até, como você disse, do STJ, de valorização do produtor rural, na medida em que o imposto ele acaba tendo um custo menor de produção, por quê? Porque ele está fornecendo alimentos e outros, né, outros bens aí bastante importantes, mas sobretudo alimentos, né? E isso é muito interessante. E depois eu quero até emendar um raciocínio com a questão do crédito, mas deixa você concluir aí essa parte da decisão. E se você tiver também, se você conhecer decisões de outras cidades e puder trazer para a gente também, que já tenham adotado esse entendimento. Olha, eu tenho visto aqui que talvez a gente não tenha muitas decisões nesse sentido por três razões. Ou porque o município tomou consciência e não foi cobrar IPTU destas áreas, por entender que eles eram realmente produtores rurais, ou porque eles eram uma situação de briga judicial com a União Federal e eles não estariam com vontade, eles já saberiam que iam brigar. Ou o produtor rural pagou as duas, os dois impostos. Pagou e não foi discutir. Então, o que, que E eu aí eu vou já te emendo outra pergunta. E se ele pagou os dois, fica por isso mesmo? Na verdade, o que, que a gente vê hoje? Que eu posso fazer o seguinte: os tributos que são pagos indevidamente, eu posso, conforme o Código Tributário Nacional, pedir a devolução dos últimos 5 anos, caso eu tenha pago indevidamente. Então, é também uma oportunidade de revermos, né? Uma possibilidade aí de ter um crédito, de chegar na prefeitura. Olha, eu paguei indevidamente esse PTU. Tem alguma outra situação aqui, alguma taxa? Porque às vezes nós temos taxas municipais e fica um crédito, e aí o produtor rural não vai precisar desembolsar, porque ele tem esse crédito. Claro que isso é feito de uma maneira judicial ou administrativa, né? Entra com um processo na prefeitura, prova que tem uma matrícula do imóvel, inscrita lá no INCRA, que é um produtor rural. E tem municípios que até desconhecem tudo isso que a gente está falando, né? Vai dizer, não, você está no meu perímetro urbano, você vai pagar o IPTU. E aí a gente começa esse dilema, porque às vezes o produtor rural fala, eu vou ter que contratar um advogado. O que, que eu faço, né? Não tenho conhecimento. E aí eu quero realmente te parabenizar mais uma vez, porque o Jurídico de Botas tem essa missão, né? Da gente divulgar o direito e o Obrigada. tributário que afeta todo mundo, talvez para as pequenas cidades. Olha o que, que eu achei aqui. Para você ver, no estado do Paraná, que eu acho que tem, assim, realmente uma grande fama, assim, de produção e tal, são poucos municípios. E todos perderam. Todos perderam. O Tribunal de Justiça do Paraná disse, olha, não tem jeito. Sertaneja, eu vou te mandar aqui, é uma decisão recentíssima, de julho de 2020, reconhecendo Interessante. o que, que eles fizeram? Eles reconhecem a natureza rural do imóvel. Então, eles dizem, o imóvel está no meio da cidade, porque a cidade foi crescendo. Não é para pagar IPTU. Pague o ITR. E é isso incrível, porque eles estão realmente valorizando a exploração agrícola. Mas eles sempre fazem a Sabe? ressalva, não vale ser um sítio, tá? Você não pode ter ali meia dúzia de gansos dizendo que você tem produção de ganso. Você Aham. provar que você tem o seu cadastro de produtor agrícola, produtor rural. Então, para isso, a gente tem visto, olha, viu isso também aqui em Maringá. Maringá, o que, que ela fez? Entrou com uma execução fiscal. Imagina o susto desse produtor rural. Porque sabe o movimento que eu estou vendo? Muitas pessoas na pandemia descobriram que é bom morar no interior. Tem muita gente largando emprego na cidade e vai para o sítio da família e fala: o que, que eu vou fazer queijo para vender? Vou vender ovos orgânicos, vou plantar, vou virar apicultor. Então, para o nosso futuro, isso é muito importante
Até porque esse pequeno produtor, ele é um microempresário que, somado, ele traz muita receita para o município, ele traz muita receita para o Brasil. Porque a gente pensa que o agro, né? Sempre que eu vejo a propaganda lá da televisão, que o agro é o Brasil, e também esses pequenos, que às vezes a gente não vê, mas essas pequenas produções vão ter um impacto na prefeitura. Até este momento, a prefeitura, todas as prefeituras, não buscaram mudar a Constituição Federal para elencar essa coisa estranha de dizer eu tenho um imóvel com produção rural no meio da cidade que ela não vai pagar IPTU, vai pagar ITR. E sabe o que que é interessante? Porque toda vez que a gente vai a um evento, vai debater alguma matéria do agronegócio, de direito agrário, a gente sempre usa aquele conceito, né, da cadeia, o antes da porteira, o dentro da porteira e depois da porteira. E a gente faz aquela imagem da produção rural lá na fazenda. E aí aqui a gente está falando de um dentro da porteira, no meio da cidade, Não né? é? Que é isso, é o dentro da porteira, em termos do conceito de cadeia do agronegócio, mas está dentro da zona urbana. E realmente chama atenção. Flávia, eu fiquei aqui pensando, enquanto você falava e propôs essa discussão, assim, existe também uma falta de conhecimento em relação ao financiamento rural, o Pois é. crédito rural mesmo. Então, assim, já me deparei com situações em que quem tem esse tipo de cultivo dentro da cidade não sabe é, que tem direito ao crédito rural, né, por Pois é. ser produtor rural. Então, eu te pergunto o seguinte: existe a possibilidade, numa prova, numa discussão, de a gente levar uma discussão para outra? Por exemplo, vamos supor que eu tenha, como produtor rural, conseguido o financiamento rural lá dentro das regras do crédito rural, tá? Do manual do crédito rural. Eu consigo levar essa informação para a prefeitura e falar assim: olha, se eu sou financiado pelo crédito rural, eu sou produtor rural, então eu tenho direito a pagar ITR no IPTU, ou vice-versa. Se eu tenho, hoje eu pago ITR aqui da minha propriedade, eu vou até o banco e digo, tá vendo, eu sou produtor rural, tanto que eu pago ITR no IPTU. E é possível fazer esse intercâmbio de informações? Isso tem uma validade? Como é que você vê isso? Olha, todo tipo de prova que sirva ao convencimento de um juiz, porque o que eu estou analisando aqui é que as prefeituras, por conta própria, elas acabam negando, né? Se for assim uma questão de querer impor o IPTU e o produtor rural dizer eu sou produtor rural, eu tenho crédito rural, está tudo aqui. Nós sabemos que as prefeituras, as pequenas prefeituras, às vezes elas não têm esse preparo jurídico tributário, não tem uma previsão legal para imediatamente abrir mão dessa receita, né? Porque é uma receita para o município. Então, elas mandam a questão para o juiz. E aí sim, lá numa decisão judicial, que sempre vai ter um perito para avaliar documentos. É exatamente saber, você é produtor rural, o que é que você faz? E você faz dentro deste imóvel aonde você produz? Porque também existe essa situação, né? Eu tenho um escritório lá na cidade e mais realmente um outro sítio no perímetro urbano, faço minha produção toda lá e vendo na cidade. É um pouco diferente. Mas o Claro. ponto do crédito rural é importante nesse momento, para a gente pensar, se eu conseguir um crédito rural, reforça ainda mais a natureza do meu negócio, para provar que aquele imóvel onde foi realizada a produção realmente é um imóvel rural, apesar dele estar no perímetro urbano. E agora, de qualquer maneira, a gente pode ver a situação por outro prisma, porque muitas vezes esse produtor rural que está na cidade pagando IPTU, ele nem pensou que ele é produtor rural para fins do crédito rural, né, na verdade. Uhum. Acontece sim, eu conheço situações assim, E aí, de produção dentro da cidade, que é produção rural, é caracterizado, se a gente fizer uma análise como produção rural, mas não se tem a consciência de que se eu sou produtor rural, eu estando, independente de onde esteja, eu tenho assim todo esse aparato aí do fomento do financiamento público, do pagamento de ITR e também todos os deveres de um produtor rural, não é?
Porque enquanto você foi falando aí, eu digo que o imóvel é a propriedade daquele determinado imóvel, é fato gerador de ETR, eu estou falando que é um imóvel rural. Pois é. E aí eu fiquei aqui pensando, a partir da nossa live, que não foi da semana passada, que eu tive a semana passada eu não consegui fazer, mas a anterior, que foi com uma colega aqui do ambiental. E ela falou sobre cadastro ambiental rural. E aí me veio essa dúvida conversando com você. Então, porque eu penso mais no crédito, que é a área que eu atuo mais, né? E menos ambiental. Mas aí eu fiquei aqui pensando, enquanto eu tinha direito ao crédito rural, porque minha produção estava dentro da cidade, não cheguei a pensar na questão do cadastro ambiental. Mas quando eu falo na propriedade, que eu estou caracterizando aquilo como propriedade rural para fins de imposto, me vem esse questionamento. Então, eu tenho que ter cadastro ambiental rural do meio daquela propriedade? Estou sujeita às questões ambientais da propriedade rural? Pois é, a propriedade originalmente rural, ela já tem isso. Mas para aquele caso que eu originalmente era uma contribuinte de PTU, né, e quero mudar a natureza do meu negócio, só fazendo um paralelo, é exatamente quando você tem um imóvel que é residencial e você decide transformá-lo em comercial. Você vai precisar de umas outras licenças, né? Você não pode, às vezes, no endereço da sua casa, abrir um comércio sem ter uma autorização de funcionamento da prefeitura. Ou essa questão ambiental, tem todas as agências de vigilâncias ambientais e sanitárias municipais, estaduais, que vão efetivamente, talvez, repensar com outros olhos. Mas isso que tem acontecido, por esse caso recente aqui em São Paulo, nem chegou-se a mencionar a necessidade desse tipo de certidão. Então, o que a gente vê é que não tem tanta fiscalização ambiental suficiente para chegar lá e bater na porta de todos e falar: se você não tiver licença, você não funciona. Ou se você não tiver essa licença, eu não vou considerá-lo como produtor rural. Então, o mais importante, que depois a gente vai deixar aqui detalhado para você expor e divulgar no grupo, é justamente dizer: poxa, não adianta eu só querer o bônus, eu tenho o ônus. É, também. Por isso que às vezes a pessoa, isso vai me dar muito trabalho, deixa que eu pago o IPTU parcelado em 10 vezes, porque aí você tem que ter realmente mudar a sua natureza no cartório de imóveis, você vai fazer um cadastro no INCRA, você vai fazer um cadastro de produtor rural, um cadastro ambiental. Tem realmente algumas situações que a gente sabe que o Ministério do Meio Ambiente era muito chato com algumas licenças, autorizações, para saber se aquilo é saudável ter no meio da cidade ou não. Então, os exemplos que nós trouxemos são de produção agrária, vamos dizer assim, de produções pequenas, que realmente elas não vão usar defensivos agrícolas, que elas não vão efetivamente poluir o ambiente num entorno de cidade, porque a gente tem que pensar nisso também. Então, a cada caso, o proprietário vai ter efetivamente que avaliar, né? Muitas vezes é o contador que vai verificar algo do gênero, mas o mais importante é até essa questão para fins de crédito rural. Eu acredito que pode ser uma nova linha de crédito, você realmente dizer: poxa, eu estou aqui, eu tenho um imóvel rural, e com isso eu consigo um investimento, uma ajuda, né, para a minha produção. E sabe que, assim, vou chamar aqui de curiosidade que você trouxe sobre esse conflito IPTU e TR, por uma coisa que aparentemente é tão óbvia, né? Zona rural e TR, zona urbana e IPTU. A gente introduz esse conceito de produção rural dentro da cidade e isso já tem um impacto no tributário, que é a sua área que você trouxe muito bem aqui. Mas aí eu até peço desculpas aqui, que eu já fui indo para o ambiental, que eu sei que nem é essa área, mas já linkando com a outra live, porque na verdade é a cadeia toda, né? E o que eu vejo da sua fala, Flávia, é que o produtor rural, esse tipo de produtor rural, né, que é um produtor rural que está produzindo na zona urbana, que normalmente é a flor, é o hortifruti, é a granja, mas pelo menos da minha experiência, sobretudo hortifruti, né, e flores, ele vai ter que avaliar
o cálculo às vezes não é tão simples. É claro que ele tem todo um custo de registro, mas também ele tem um benefício de linhas de crédito. Pois Então, ele vai ter que avaliar tudo isso e ter E eu vejo aqui já viajando, pensando longe, né? Que cada vez mais a gente vai ter que prestar atenção nisso. Sabe é. por quê? Relacionando aí com o conceito das cidades inteligentes e sustentáveis, está crescendo esse tipo de prática e, como você bem colocou, até como alternativa de atividade econômica para as pessoas. Pessoas Né? perdem emprego, né? Ontem eu estava lendo uma revista, não é recente, é uma revista que eu já comprei bastante tempo, mas eu estava relendo, da National Geographic, justamente sobre cidades, né, cidades atuais e de um futuro próximo, em que esse tipo de prática, né, de cultivo e até como atividade econômica, não só para a cidade ter uma respirabilidade melhor ou por causa do aquecimento, mas como atividade econômica também, tem crescido e parece-me que tende a crescer. Né? Então, se era algo assim para que a gente não prestava muita atenção, eu acho que é algo para tanto os produtores quanto os advogados, né? Advogados jovens estão começando aí e tem todo um campo aí para esse. E aí, se a gente pensar, junto com isso, na tecnologia, nas startups do agronegócio, que trazem possibilidades de produção grande em áreas pequenas, Pois é, estufas, como você colocou. Né? horta dentro da cidade, uma situação que você não consegue imaginar, quer dizer, fiquei aqui pensando, imagina um shopping todo fechado, daqui a pouco eles transformam os shoppings em fazendas, entendeu? Porque as produções Aham. vão poder ser feitas em estufas, e quem disse que ali não é uma produção rural? Então, a gente, nessa fase difícil de pandemia, a gente está usando muito a criatividade com a intenção de minimizar custo tributário e abrir novas fontes de oportunidade de negócio, porque efetivamente a gente vê a questão de produção orgânica, a produção orgânica ela é já menor, mas nem por isso ela não tem um preço bom no mercado de venda. Então, assim, a gente já viu, tem cafezais pequenos, né, para uma determinada tipo de produto que pode ser exportado. Aqui mesmo em Jundiaí, eu conheço pessoas que decidiram largar trabalhos assim como empresários ou como pessoas assim executivas e foi produzir figo para exportar para o Oriente Médio. Coisa que eu falei, poxa, mas que loucura, como assim? Sim, porque o Brasil realmente é o celeiro do mundo, em se plantando tudo dá, e não precisa ser realmente uma produção enorme para você ver o resultado, só precisa, Inclusive, Flávia, eu já lidei com um caso de negociação justamente com exportação de figo. não é? Então eu acho que esse assunto assim, saiu de uma coisa que parecia tão singela, né? Que é qual é o imposto que incide ali, e trouxe algo muito melhor para a gente refletir sobre esse conceito do dentro da porteira na zona urbana. Né? Novo conceito, né? Cidade, como você estava falando, é uma nova cidade. Exatamente. Porque É uma nova cidade que a gente tem que pensar nela. E mais uma vez, eu sei que eu sou bastante suspeita para falar, porque é minha área de atuação, mas mais uma vez, né, o agro atuante e mostrando assim o quão importante e o potencial que a gente tem para isso também. e uma oportunidade jurídica para a gente debater, sabe? Porque Uhum. uma pesquisa grande, vários tribunais. E o que acontece? Aonde não há muita produção rural, não há esse debate. A gente não vai achar isso no Tribunal de Justiça do Rio, ou de assim, Espírito Santo, que tem um caráter mais assim portuário, ou não de... Mineração, né? Então, assim, a gente vê que a região sul tem um grande foco, né? Minas também, mas o importante é a gente fazer esse trabalho aqui coletivo, de divulgar, debater, porque o mundo jurídico, ele fez essa revolução, né? Teve essa briga lá atrás, e isso para ter chegado ao STJ
já faz aí 11 anos, né? Isso que E, eu... e não se vê muito. Então, assim, o que pode estar acontecendo é que esse produtor está pagando os dois tributos, porque na dúvida, fala, deixa para lá. Ou ele vai sofrer uma execução fiscal e só vai descobrir depois, quando o oficial de justiça bater a porta ali, dizendo, eu vou penhorar a sua propriedade. E é aquele Deus nos acuda. Então, eu acho que, assim, eu estou até vendo uma pergunta aqui, de dizer, o ITR não é só, nem o ITR, nem o IPTU, só de quem é o proprietário, né? Quem é possuidor também, então tem os arrendatários, né, de terra, que a gente sempre fala, arrendou uma terra para colocar o gado ali. Não, ou arrendou a terra para plantar cana. Não, na verdade, todo mundo, não é só o dono, não é só o proprietário do imóvel. Então, o importante, por isso, é você ter o seu cadastro de produtor rural. Você vê que interessante? Não é só Uhum. o imóvel que está no seu nome. Eu estou ocupando ali um espaço. O imóvel não está efetivamente no meu nome, mas eu tenho meu cadastro de produtor rural. E E aí você tem a responsabilidade tributária. exato. Estão me perguntando se assentamento paga imposto. Então, a lei diz que o ITR também para quem estiver no domínio útil. Então, assim, precisa ver um assentamento que está com produção rural, mas está nessa região aí da zona rural. A princípio, a União Federal tem o poder de ir lá e exigir, né? Infelizmente, a mão pesada do fisco tudo tem podido. Então, o que precisa realmente, às vezes, do advogado para analisar se está correta a tributação, se a tributação está levando em consideração a área toda do imóvel, com a construção, se ele está medindo só a área útil da produção. Então, além disso, se a gente for adentrar aqui no IPTU, não, que é mais fácil de entendermos, porque a gente vê o imóvel, mas o ITR, depois a gente pode bater um outro papo, porque ele tem muitas minúcias, né? Por exemplo, eu tenho uma área que tem ali uma área de preservação, eu não posso derrubar, eu não posso plantar, não posso fazer nada, se aquilo vai entrar no cálculo ou não. Então, hoje, a técnica do direito tributário, ela ficou assim muito mais burocrática. A gente tem que fazer muita prova. Você sabe, quando eu converso com profissionais do tributário no agro e do ambiental no agro, eu até penso assim, até que contrato é fácil, né? Porque é tanta normativo e tantos órgãos que a gente não sabe, fica um pouco confusa quem é que fiscaliza isso, quem é que fiscaliza aquilo, né? Como eu te disse, a live anterior foi sobre ambiental. Que às vezes eu penso isso, mas é mais fácil mesmo estudar o contrato de arrendamento, contrato de integração, porque realmente isso que envolve os órgãos públicos no país, né, e principalmente aí o tributário ambiental, é muita norma, é muita nuance, e precisa de especialidade, né? Precisa conhecer, porque nas duas áreas, né, tanto no tributário quanto no ambiental, um vacilo custa muito caro, né? Custa Ou é, muito caro. ou é uma multa, e aí a dor de cabeça. Por isso que, às vezes, este proprietário rural dentro da cidade fala, vai me dar tanta dor de cabeça brigar pelo ITR, acho que eu vou pagar o IPTU mesmo. Mas porque ele também não pensa por esse lado aí da questão da linha do crédito rural, né? A linha do crédito rural, ela é muito diferente. Porque a linha É. do crédito rural, E ela... aí, e aí, Flávia, já vou aqui anunciar na nossa próxima live justamente sobre a lei do agro, que fala do financiamento rural, mas voltando para o pequeno, o crédito rural hoje, né, com as linhas subsidiadas, ele vai ser mais focado justamente para o pequeno produtor. Porque o Brasil está jogando o grande produtor para a mão do investimento privado, inclusive do investimento estrangeiro. E isso ficou muito claro com a lei do agro. Então, o crédito rural, que já era importante, agora ele vai ser muito mais direcionado justamente para o pequeno. Mas, Flávia, a gente tem aqui alguns minutos ainda, mas não tantos, então eu vou pedir para você aí o que mais você tiver de importante, quiser colocar de consideração, para você encaminhando aí para suas conclusões. Olha, eu quero
vou agradecer muito o nosso bate-papo. Essa é uma questão não muito nova, mas assim que a gente precisa debater mesmo para saber se tem uma maneira de divulgar essa situação que dentro da cidade talvez você possa recolher o ITR ao invés do IPTU e com isso ter outros benefícios decorrentes do reconhecimento da produção rural, né? Porque isso não é muito divulgado. Eu acho que a nossa principal missão, enquanto assim operadores do direito, é fazer divulgar isto. Antigamente era muito mais difícil quando os acordos ainda eram publicados, né, em diários oficiais, encadernados nas revistas dos tribunais. Hoje não, hoje nós temos aqui online, né, a internet está aí para a gente fazer uso desse canal. Então eu agradeço muito a oportunidade, porque realmente eu aqui como advogada aqui do asfalto ainda, né, da cidade, eu sempre tive muito apreço pelo produtor rural, assim, pelas nossas raízes. Eu acho que a gente tende a olhar para este nicho de trabalho para a gente, enquanto advogado, com uma atenção maior, porque, como te falei, é uma oportunidade de negócio. Quem sabe até para nós, advogados, né? Vamos ter um plano, Sem dúvida. vamos fazer uma produção aí de... E, e sabe, Flávia, além da oportunidade de trabalho em si, em termos de ter cliente e ganhar honorários, eu acho que a gente também vai ao encontro da nossa missão, né? Claro que a gente vive disso, né? E é a nossa atividade de remuneração, mas eu acredito e nós temos uma missão como advogado também. Então, é muito agradável também, eu acho, fazer essa divulgação e contar com pessoas, porque você tem você estava falando aí do tempo dos acordos publicados de papel. Eu até vou te contar que a gente é tão jurássica que outro dia a advogada que trabalha comigo e que está nos assistindo ficou me perguntando como é que a gente fazia para contar prazo sem processo eletrônico. Eu falei, como assim? É, então, assim, veja que eles estranham, né? Nem vou contar que a gente recortava o diário, né? E colava numa fichinha assim, anotava o prazo, né, Flávia? E Mas, assim, a pasta ainda para ver. no meio de tudo isso, a gente tem uma contribuição como advogado também, né? Na medida em que, ao ajudar essas pessoas a conhecerem essas informações e desenvolver isso, aqui, muito claro, a gente também contribui para o fomento, né, da atividade rural, da produção rural e para novas possibilidades de atividade rural. E para tentar reduzir a tributária, porque todo mundo vê um jornal, um noticiário, e parece isso muito inatingível, parece que só está lá no Congresso, parece que só está em Brasília. Não, quando nós começarmos a olhar para o nosso perímetro de cidade e dizer, poxa, eu não preciso pagar essa taxa, eu posso pagar menos IPTU, questão de energia elétrica, né? Que a gente vê, poxa, tem PIS, tem COFINS na conta de energia elétrica, tem na conta de telefone. Então, são situações que hoje a gente sabe que indústrias, empresas que têm um time jurídico já estudando, eles acabam fazendo este trabalho jurídico que acaba resultando aí no planejamento tributário. Mas o que eu estou assim disposta e muito feliz de participar do seu grupo é dizer que o agronegócio ou o produtor rural individual, ele tem um apoio, ele tem um canal aqui para que a gente possa passar esse tipo de informação e ele nem não sabia. Então, assim, olha que missão interessante a gente dizer, poxa, tem questões de INSS na produção rural, tem questões de tributação aí da produção rural. Então, depois, com o tempo, a gente vai debater Sem dúvida. temas. Teremos outros encontros, outras oportunidades. Agora eu também vou me encaminhando aqui para a nossa despedida. Como você bem colocou, nossa missão com esse canal, com esse espaço de encontro, de fala e de conversa do Jurídico de Botas é fazer essa divulgação. Eu agradeço enormemente. E aí eu estava falando aqui do tempo, né, que a gente já tem de estrada, e uma das coisas das melhores e a melhor, provavelmente, são os relacionamentos que a gente vai construindo ao longo desse tempo. E eu tenho o privilégio, também agradeço aqui a presença da Alessandra, aí do seu escritório, do Tonico, que também é advogado em São Paulo, está comigo no grupo de agrobusiness do CIAB.
E outros todos que tiveram presente, os que vêm aqui acompanhar, eu tenho colegas aqui assíduos às quintas-feiras, os que aceitaram o convite, então eu tenho o privilégio, Flávia, de conhecer gente dentro das suas carreiras, das suas especialidades, de primeira linha, sabe? Então, assim, eu tenho essa alegria de poder falar sem falsa modéstia, com muita satisfação, que os convidados do Jurídico de Botas são grandes nomes nas suas especialidades e subespecialidades, tá? Então, eu fico realmente muito feliz com a tua participação, de todos que já passaram por aqui, tanto como convidados, como os que vêm prestigiar o nosso papo. Estou muito E honrada. aí, Obrigada. e mais uma vez, obrigada a todos.